É assim, se faz coisa... Porque, por exemplo, final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, certo? Haja coração, né? Haja coração. Eu berrei tanto que no dia seguinte eu não tinha mais voz. Vocês têm que berrar pelo trabalho, né? Porque assim, eu já escutei não dubladores sinceramente, mas tipo assim, narrador de futebol, por exemplo. Eu já falei com eles falam que tem algumas coisas, por exemplo, eles não podem fumar, eles não podem beber álcool, porque dá, né, vai prejudicar. Pelo menos ali na hora, né? Não, na hora não, nunca. Nunca. Os que eu conheço de narradores não bebem, porque senão é um negócio que dá. E tem que cuidar muito da saúde, porque o resfriado pra vocês é, sei lá, 2 semanas sem trabalho, né? Sim. Como é que vocês fazem pra cuidar da voz, né, essas coisas assim? Olha, eu faço aquecimento de manhã, né? Eu tenho uns cuidados. É claro que de vez em quando eu posso tomar um sorvete, alguma coisa assim. Então beber coisa gelada também não é recomendado? Assim, isso é uma coisa minha. Tá. Assim, eu não tenho, não é uma coisa que vai fazer mal. Tá? Claro. Tem certas coisas, por exemplo, quando eu tô gravando o Kratos, principalmente, que ele exige muito, eu tomo cuidado redobrado. Tudo que tem cafeína, né? Mate, café, refrigerante. No timbre que eu uso, a cafeína, ela dá uma... ela pode, não faz mal, tá? Mas ela atrapalha um pouco você chegar naquele timbre. muita maçã. Igual chocolate. Chocolate também? Não, chocolate arranha açúcar. Sabia, né? não? Açúcar. Calma, você Arranha não e fica dá nervoso. muito estalo. Tipo, se você for gravar depois de comer chocolate, vai... Mesmo? Açúcar, ó. O açúcar, o que acontece é que eu acho que dá um excesso de saliva na boca. E aí você vai gravar, aí o técnico de áudio, desculpe, teve... Esse olha barulhinho que doido. mínimo atrapalha a gravação e manda gravar de novo. E, por exemplo, maçã indicado. Indicado. Pera. Água, fala beber muita água também. Aqui, ó. Bebo igual. Água o tempo todo. Porque eu fiz um tempo de fono com a Mirella. Mirella Guilhense, você conhece? Sim, sei. Mirella super querida aí na dublagem também. Fiz quase 1 ano e foi pra ter, assim, realmente uma performance melhor em ocasiões como essa ou em tudo da vida, de modo geral. Eu acho que é saudável a gente trabalhar a voz, é uma musculação, um músculo que a gente trabalha. Exato. E ela falou muito disso, de alimentação, né? Tipo, tem narrador, locutor que opta por cortar tudo que é mais radical. Mas ela falou, né? Não precisa, se você não quiser na sua vida, ser tão radical assim. Basta que nos momentos e nos dias que você for trabalhar, você evite as coisas que não são boas. Açúcar, café. O sono, no mínimo 7 horas. Importante. Tem que dormir bem. 7 horas. Porque qualquer um que já virou a noite ou dormiu pouco, você sabe que no dia seguinte a voz não tá legal. E a imunidade também, pra pegar um resfriado. Exato. Assim, o que acontece, você perguntou, né? Como é que faz? Olha, a gente tenta se cuidar, mas a gente... tem que ir, às vezes, eu tenho certeza que você já foi trabalhar doente, né? Eu já fui trabalhar tipo, assim, não doente, mas tipo, a voz tá, o nariz um pouquinho entupido, a garganta um pouquinho, aí, tipo, você sente que você consegue fazer, que não é tipo, meu Deus, não é grave, tipo, nossa, preciso ficar em casa, lógico que não vai me prejudicar a minha voz. Você vê que você consegue fazer, e aí você vai lá vamos ver o que rola. Já aconteceu, de tipo, eu não tá me sentindo super mal, mas chega pra gravar e falam, olha... tá com um pouquinho entupido o nariz e a gente tá sentindo que não vai ficar legal. Então marca pra outro dia, alguma coisa assim. Você já imaginou no God of War Ragnarok, com a empolgação de vocês, um convitão daquele, aquela ligação... Você estava esperando, vai ter um God of War novo. Você imagina se dá uma gripe na semana, pelo amor de Deus. Como eu sou o único do elenco que é do Rio, eu durante as gravações ficava pegando avião, vindo pra cá e tal. Entendi. O que eu fiz? Eu sempre sou extremamente cuidadoso com isso. Aí homeopatia, acupuntura, que eu faço e ajuda muito. Até a parte pulmonar, se tiver, até a questão de potência... vocal. Potência vocal, eu não sabia disso, claro. eu descobri que eles vão numa parte lá que é o pulmão. Então eu sempre me preocupei durante a gravação, né? Mas terminou que em um momento, quase no final, né? Lembrando que a gente não grava em ordem cronológica, eu cheguei a pegar Covid, né? E eu fiquei em casa. Eu lembro disso. Eu lembro, acho que você até comentou, né, nas redes. Cheguei a pegar e tal, mas eu fiquei em casa, depois tive muito catarro, muita coisa e tal. Eu estava falando de gravar, às vezes você não está 100%. Com o tempo, você começa a aprender a usar a sua voz, você coloca ela num ponto da garganta que não machuca. Então, acreditem, nebulização, tudo direitinho e tal. Eu gravei, eu sou o Tais Mania também, né? Eu gravei o Tais quando eu estava ainda com Covid, né? Eu estava todo encatarrado, eu fiz. Só que eu não fiz 100%.
Fiz ali, tá, na hora de gritar, eu fazia aquelas coisas todas, entendeu? Fiz, mas assim, sem forçar, sem fazer no seu limite ali. Eu fui assim, dando uma segurada. Tipo o jogador de futebol quando tá contundido, mas tem que jogar. Sim. Você vai, mas você não força muito. Sim, mas aí quando tá rouco total, aí não tem como. Não tem como. Por exemplo, uma pergunta que eu já me fizeram, eu respondi uma vez nas minhas redes sociais, foi assim: o dublador tá rouco e o personagem na cena também, pode dublar? Eu falei, gente, o ideal é que não, né? Porque o ator lá também não tá rouco de verdade. Ele fez uma técnica na voz pra ficar rouco. Descansa e vai descobrir como fazer a técnica pra você. Não, imagina, dublar rouco detona. Não dá. Mesmo que a pessoa esteja rouca, não dá. Pô. Que aí não sai interpretação, não sai dicção, não sai nada direito, né? Se você não tiver bem clinicamente falando, né? Se você tiver com problema na garganta e tal. Eu já tive, já foi gravar, sabe, resfriado, uma coisa assim e tal, mas a gente vai, né? Tipo o jogador de futebol que eu falei. A Arrascaeta jogou, né? Joga baleado faz um tempo já, nessa pubalgia dele aí, mas não precisa de muito pouco. Ele precisa de muito pouco pra trazer a vitória. Meu sonho é que a Arrascaeta fosse brasileiro. Mas mas do Mengão já tá bom. Não, mas eu não sou tão extremo que nele, não. Eu bebo água gelada, eu gosto. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo no dia é beber um copão de água gelada. Acho que nunca me prejudicou. Mas você tem 21 anos. É verdade. Ainda isso faz sentido. A gente pode conversar daqui uns anos, tá ligado? Pra ver se eu tenho a mesma resposta. Mas você faz aqueles... Porque os meus amigos que são narradores, eles fazem uns exercícios assim... Sim. Tipo, o tubo. Tubo, os negócios. Tem o tubo que você põe na garrafa e fica bom. Isso. Esse exercício é muito bom. Mas é pra quê? A Nívia anda com isso no bolso. Cara, é como se fosse esse... Só que muito mais potencializado, entendeu? Mas aí qual é o efeito disso? Cara, o ar limpa, passa mais né? fácil, Ele sabe? limpa. Você sente que, mano, o ar tá passando facinho, assim, né? Principalmente, sei lá, vou dar um exemplo, assim, os cantores, às vezes, a voz, eles falam, né? Tem que ficar aqui, tem gente que canta com a voz aqui, você sente que o caminho do ar passando por aqui, chegando até aqui, fica mais fácil. Ele abre os brônquios. Isso é muito curioso, porque esse negócio do ar que você falou, porque assim... A voz, o som só existe no ar. Se não tem ar, não tem som. Então, quanto menos ar, menos propagação de som, né? Então, é importante que tenha essa quantidade de ar para poder o som ir direito, né? A sua performance, quando você aquece, tem esse tubo, tem várias coisas que você pode fazer. Que você força menos a sua voz para atingir, né? E no final do dia você está inteiro. Você está inteiro. Você está pronto para o dia seguinte, vai dormir e tal, tranquilo. Agora, é claro que cada um sabe como gerenciar a sua vida profissional. Tem gente que fuma, tem gente que bebe, então, né? Cara, mas o engraçado, eu sempre zoo disso, né? Eu não sou fumante, mas assim, eu sempre zoo que, claro, vai prejudicar a voz, mas vamos dizer, uma pessoa que, eu sempre brinco com isso, é uma piada que eu não sei se ela é real ou não, você pode até me responder. Imagina alguém que fumou durante 25 anos, eu sempre zoo, tipo, mas aí vai começar a pegar outros papéis por causa do drive que a voz começou a ganhar, tá ligado? Às vezes precisa, né? Porque tem essa característica, né? Nossa, é muito engraçado pensar isso. Sim, se a voz dele ficar mais drive. Mas assim. aí que tá, quando a pessoa tem... A voz dela já foi afetada há tanto tempo por causa do cigarro, ela simplesmente não consegue. Sim, tipo, precisa fazer um grito com a voz. Por isso que eu falo que é uma piada. O ideal é que ela chegue na técnica. Total, o que você falou, precisa fazer um grito, não vai conseguir. E deve cansar muito mais também, né, e tal. E tem questão de fôlego também, né? Mas é engraçado, um dublador que eu gosto muito, que é o Mauro Castro. Sim, o Mauro. Nossa, cara. O Mauro... Que tá no elenco, né? Que tá no elenco. Ele tá no elenco. E o Mauro Castro, galera, só pra contextualizar vocês, o Brock, né? O Brock. O Brock, exatamente. Ele dublou o Max Payne. Num momento em que o mercado no Brasil de dublagem brasileira não existia praticamente. E ele falou que quando chegou pra ele essa oportunidade, que na época estava era só a Remedy, né? A Remedy que distribuiu o primeiro Max Payne. Pra ele foi novidade, olha, a gente quer dublar. Então, obrigado, Remedy, por acreditar no nosso mercado em 2000 e pouco, no momento que ninguém estava fazendo isso. E aí o Mauro Castro, ele falou que ele dublou por ondas sonoras. Era tipo um arquivo em WinRAR, um arquivo zipado. Que ano que foi isso? Nossa. 2000, no começo de 2000, 2001. Caraca! Ele mais de 20 anos atrás. Não consigo nem imaginar, Um dos primeiros. E hoje ele dubla vários jogos. Sim. E eu já tive a oportunidade de ter aula com ele na Unidub. Ele é uma pessoa extraordinária. O Mauro Castro vai ser muito bem-vindo também. E aí ele falou, né, do Max Payne. Falou, desculpa, mas ele começou a falar na aula e eu não sabia. Eu não tinha, assim, todo esse conhecimento do repertório de artistas como eu tenho hoje. Porque foi muitos anos atrás. Quando ele falou, assim, ele começou a falar, eu falei, é o Max Payne.
Mas é muito característico. Você quase pediu pra ele pra dar aquele salto em câmera lenta, né? Nossa, ele... A noite estava fria como o coração do diabo. Então, assim, e ele tem um pouco essa característica da rouquidão. Ele tem... É dele. É dele isso, né? É dele, né, Ricardo? Não é... Eu não sei se... Assim, eu não condeno quem fuma. A pessoa sabe o que faz com a vida, cada um eu só acho que, assim, eu sou muito certinho com relação a isso. A questão de cuidar da voz. Não sou tão extremo assim, mas eu também sou. Por exemplo, pular carnaval... Quase nunca, tipo... Eu também não gosto, né? Uma coisa minha, mas assim, se eu fosse também pra um bloco, também não ia ficar gritando. Lembro de uma vez que eu tinha feito um trabalho e a gente conseguiu ficar lá no Beach Park, assim, só a gente. No Ceará lá? Lá no... Não, é lá no... onde é que é mesmo? Não é Fortaleza? É Fortaleza, Beach isso, Park, exatamente. Fortaleza, Eu esqueci por um momento. E aí, legal cara, lá. Sim, e a gente ia fazer um show, né? Que tinha umas falas, umas músicas. E, cara, era muito estranho, porque, tipo, todos os atores brincando de descer no Insano, maiorzão, e silêncio. Então o cara vinha lá do alto, assim, e silenciaço, né? E eu com vontade de gritar, mas não podia. Então, caraca, eu sou tão mas estranhíssimo, assim. Pessoa... Parecia, tipo, sei lá, mano, estranhíssimo. Então, eu não sou tão extremo assim, mas também tomo cuidado com algumas coisas, assim. É importante.